Sejam bem-vindos ao Condition Report, o podcast da Cabral Moncada Leilões, destacada leiloeira de Lisboa na realização de leilões presenciais e online. Qual é a sua obra preferida deste leilão? Júlio. Que obra merece representar o melhor preço de martelo? Amadeu. 3 que merecessem estar expostas em museus? Esse 3 é curto. Várias. Mário Eloy, Amadeu, obviamente, Júlio. Vou ficar para estas 3. De 0 a 10, quão desafiante foi o projeto deste leilão? 12. O mercado está preparado para esta coleção? Está e estava a precisar dela. Um dos problemas do mercado em Portugal é que é muito raro aparecerem coisas verdadeiramente boas em leilão. Obras de excelência e de exceção. Não é só na pintura. É na pintura, é na escultura, é no mobiliário, é nas pratas, é nas joias, em todo lado. Nas porcelanas, no que for. Aliás, nós temos anos em que se vendem 1, 2 peças acima de 100 mil euros. E já tivemos anos em que não se vendeu nenhuma. 100 mil euros para o mercado internacional é zero. Portanto, nós temos um problema em Portugal, é que não só as peças muito importantes não valem muito dinheiro, mas valem claramente acima dos 100 mil euros, como é óbvio, como não há muitas e, sobretudo, não aparecem muitas no mercado. Este tipo de peças já está muito na mão, numa espécie de um sítio final, nos museus, nas fundações, nas instituições, na igreja, em coleções sólidas. E não há uma prática em Portugal, historicamente, nas últimas décadas, não há uma prática de um colecionador tomar uma decisão de colocar a sua coleção inteira à venda. Normalmente o que ele faz é, ou a destina para qualquer fim, criando uma fundação, doando a um museu, ou então deixa livremente correr o processo tradicional de partilhas e os filhos partilham. E quando os filhos partilham, põe esta coleção. Esta coleção, o senhor morria, tem 4 filhos, cada um ficava com um quarto desta coleção, havia algumas peças que ficavam em casa deles, porque gostavam e lembravam-se do pai, e o resto era vendido no mercado aleatoriamente. Aqui não. Aqui há uma opção do colecionador de deixar uma marca para todo sempre no mercado de arte em Portugal com a maior coleção de sempre que houve na história dos leilões em Portugal, pelo menos nas últimas décadas, a seguir à Revolução. E quando eu digo isto, digo por 2 motivos. Porque em 54 lotes temos um valor de base de licitação de 2,5 milhões, 2 milhões e 400 mil, mais concretamente. Já houve leilões com mais base de licitação, mas tinham 1.500 bens. Estes são 54 bens. Portanto, o valor médio dos bens é elevadíssimo no contexto nacional. O que significa, na prática, que esta atitude deste colecionador vem, no fundo, virar do avesso o mercado de arte. E a adesão que nós sentimos, quer nos 4 dias no Porto, que foi uma adesão massiva. E não é só massiva do público em geral, claro também massiva do público em geral, mas massiva dos mais importantes colecionadores e dos agentes ativos no mundo da arte. E em Lisboa estamos a sentir rigorosamente o mesmo. Portanto, isto é ímpar. O mercado, respondendo à sua pergunta, não só está preparado, como estava desejoso que isto acontecesse. O nosso convidado de hoje dispensa apresentações, no entanto, só 3 brevíssimas notas. É o fundador e administrador da Cabral Moncada Leilões, é identificador, perito e avaliador de obras de arte e é professor nas principais academias portuguesas de cadeiras relacionadas com a arte e com as artes decorativas. Ficou curioso em saber que é o nosso convidado, recebe este Condition Report, com ele procuramos dar a conhecer mais sobre algo que nos interessa. Fique na nossa companhia. No Condition Report de hoje, Miguel Cabral Moncada e Carlos Correia de Carvalho. Bem-vindo, Miguel, mais uma vez. Uma coleção particular de pintura portuguesa, século XIX e XX, que irá a leilão no dia 18 de outubro. O Miguel já fez uma abordagem à coleção, mas efetivamente o que é que se trata? Que 54 lotes são estes de que falamos? Bem, isto é uma verdadeira coleção. É uma coleção que tem um princípio, um meio e um fim. Portanto, o colecionador, através desta coleção, demonstra, número 1, bem, uma bela capacidade económica, como é óbvio, mas demonstra um profundo conhecimento da pintura portuguesa dos finais do século XIX até ao dialbar da segunda metade do século XX. E, portanto, paulatinamente, ao longo de 45 anos aproximadamente, ele foi construindo esta coleção.
construir uma coleção destas é muito complicado, porque é preciso perceber-se, conhecer-se, tomar decisões e de forma a que cada uma das obras que ele adquire faça sentido no contexto da sua coleção. É claro que aqui também isto pode ser estudado de muitas maneiras. Ele aqui tem um conjunto notável dos mais importantes autores deste período na pintura portuguesa. Faltam 2 ou 3 ou 4, diria eu. Talvez o que se note mais a falta é um Almada Negreiros. Mas pronto, provavelmente não lhe apareceu nenhum. Quando apareceu, ele não tinha disponibilidade para comprar. De facto, não aparecem muitos óleos. Isto é uma coleção que só tem uma obra que não é um óleo. É um desenho do José Malhoa. Tudo o resto são óleos. Portanto, ele era um colecionador de pintura a óleo e, de facto, aparecerem pinturas a óleo de Almada é muito raro. Se formos para o mercado ver há quantos anos apareceram, a Cabral Moncada Leilões, que eu me lembro, nunca teve nenhuma. Em 25 anos. Portanto, isso é muito exemplificativo. Portanto, é provável que eu nunca tenha conseguido comprar. Porque, obviamente, os colecionadores estão sujeitos à realidade e a realidade é aquilo que aparece no mercado. E, portanto, aqui há um critério muito forte de aquisição e que é muito bem visível no nível das obras, em concreto, no contexto da produção artística de cada autor. Eu, quando no princípio da primeira questão pôs sobre o Júlio, que eu disse que o Júlio, é porque aquilo é provavelmente o melhor Júlio que eu vi até hoje. É um Júlio top dos tops, que, portanto, obviamente deveria estar no museu. Obviamente. E vai, seguramente, se não for para um museu, vai seguramente para uma importantíssima coleção. Porque é, de facto, um quadro ímpar no panorama da produção do Júlio. E depois temos muito mais. Além disso, podemos dizer que noutros autores ele tem rigorosamente isto, que é peças muito importantes no contexto da produção artística de cada um dos autores. Mas para quem nos visita, para quem se depara com esta coleção ímpar, como é que nós percebemos que cada peça é de facto excepcional na obra do artista? Em que é que se destacam essas obras nas obras dos artistas? Bem, destacam-se normalmente por 3 razões. Logo à cabeça, pela qualidade e pela importância que o próprio artista deu na execução da obra. E isso é visível através da dimensão da obra, é visível através da composição mais complexa das obras, sejam elas naturalistas, sejam elas modernistas, e através, obviamente, do resultado final, que é um misto de qualidade e beleza portanto, comparável com o melhor que aquele artista fez. Obviamente que muito importante também é a data de produção das obras. Portanto, os artistas, como todos nós na nossa vida, têm picos de forma e momentos em que a coisa não corre tão bem. E aqui o que nós vemos é que ele praticamente todas as obras que tem é nos picos de forma dos artistas. E, portanto, é aquilo que mais os representa, que mais os identifica e que o mercado mais aprecia. E isto não é nada fácil de perceber. Isto significa que ou ele percebeu, e muito daquilo que eu conheço dele, muito ele percebeu, ou é outro grande sintoma dos colecionadores inteligentes, aconselhou-se, foi informar-se com quem sabe em determinadas áreas, que ele não dominaria tão bem. E isso é, mais uma vez, um sintoma da enorme qualidade do colecionador que está aqui subjacente. E é possível traçar um perfil psicológico do colecionador tendo em conta as peças que estão à venda? Isso é muito complicado. Na sua experiência eu acho da avaliação? Que o que eu posso dizer é simplesmente isto. Na minha opinião, é óbvio que eu estou sempre inquinado porque conheço pessoalmente. Naturalmente. E, portanto, tenho outra abordagem à coleção. Mas se eu não o conhecesse pessoalmente, o que eu diria é alguém muito bem informado, alguém que teve capacidade para, junto do mercado, explicar o que é que queria, porque muitas destas obras não é ele que vai ter com as obras, são as obras que vão ter com ele, através de comerciantes, através até de proprietários privados. Portanto, isto também é muito importante. Alguém, obviamente, que teve capacidade económica ao longo destes 45 anos, provavelmente nas alturas mais, nas alturas menos, para adquirir obras importantes. E há aqui outra coisa, há alguém que está permanentemente em cima do mercado. Permanentemente em cima do mercado. Porque nós olhamos para estas obras e se as destacarmos individualmente, passam-se anos no mercado de arte que não aparecem obras deste nível. Por acaso, nos últimos anos até têm aparecido algumas. Mas ali, houve alturas do mercado, eu diria que entre 2001, 2002 e 2015, apareceu muito pouca coisa.
E, portanto, isto é terrível, porque não é nada fácil de conseguir fazer uma coleção destas. É preciso estar muito atento, sempre em cima do mercado, e à primeira oportunidade, saltar em cima da obra, chamamos-lhe assim, e adquiri-la. E acha que elas beneficiam por serem um conjunto? Loucamente. Loucamente. Os grandes colecionadores têm uma espécie, eu costumo dizer que são uma espécie como o rei Midas. Felizmente não transformam em ouro os objetos de arte em que tocam, mas valorizam a sua coleção. Nós ponho aqui uma hipótese. Suponhamos que a coleção de Gulbenkian, por qualquer razão, ia à venda. Qualquer um daqueles bens vale muito mais do que bens equivalentes dos mesmos autores e da mesma época, por serem pertencidos ao Sr. Gulbenkian. Portanto, o crivo que Gulbenkian atribuiu aos bens, ou melhor, à aquisição dos seus bens, o cuidado, a persistência, a qualidade, a exigência na qualidade, no estado de conservação que Gulbenkian imprimia, e é conhecido, que até porque há cartas dele e está tudo estudado, valorizam loucamente a coleção. Portanto, os grandes colecionadores, os grandes proprietários dos bens, dão uma espécie de chancela de qualidade, para além da autenticidade, aos bens. E isso o mercado, obviamente, valoriza extraordinariamente. No texto de abertura do catálogo, do belíssimo catálogo, aliás, do leilão de que falamos, o professor Dr. Bernardo Pinto de Almeida, professor catedrático da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, tece algumas considerações acerca do colecionismo em Portugal, apelidando, enfim, de algum fraco espírito e de pouca tradição. Há efetivamente pouca tradição em fazer-se coleções em Portugal? Não. Eu acho que o professor Bernardo Pinto de Almeida, uma vez que estamos a falar de uma coleção de pintura, está a pensar na coleção de pintura. E aí sim, aí claramente sim, tem toda a razão. Subscrevo completamente aquilo que ele diz. Agora, quando nós vamos para as artes decorativas, não é verdade. Mas o professor Bernardo Pinto de Almeida não está nas artes decorativas, como é óbvio. E, portanto, aí temos grandes coleções de faiança, grandes coleções de porcelana da chinesa. Nós temos em Portugal alguns dos maiores colecionadores, neste momento, de porcelana chinesa do mundo, e temos nos nossos museus privados, fundações e casas-museus, coleções notáveis de porcelana chinesa, portanto, ao nível do melhor que existe no mundo. Portanto, não, temos muitos colecionadores em Portugal, felizmente, de todos os tipos de objetos. De facto, na pintura, tem razão. Não há muitos colecionadores de pintura e, sobretudo, aqueles que há, e alguns eu conheço, que o professor Bernardo Pinto de Almeida não conhece, não estão minimamente interessados algum dia em fazer uma coisa deste género ou que saiba sequer que colecionam. Já falámos no valor deste leilão, portanto estamos a falar de cerca de pouco mais de 2.400.000 euros de valores base, e é um valor que surge numa altura em que 0,25% do Orçamento de Estado para a cultura é divulgado. Como é que lidamos com a discrepância destes dois valores? Mal, muito mal. Eu acreditei, há muitos anos digo isto, que com o aumento do turismo, o governo, tal como as autarquias já o fizeram, o governo ia perceber que era muito importante investir na cultura. Achei que era muito importante investir em equipamentos culturais, em obras de arte, enfim, agora pensando só na parte das obras de arte, na área da cultura só nas obras de arte, que é aquela que eu percebo e que me interessa essencialmente, portanto, equipamentos, obras de arte, estudos, ações de conservação e restauro, publicação de catálogos, exposições. Portanto, tudo isto é muito importante, porque isto é muito atrativo para os turistas. E para os portugueses, como é óbvio. Isto é tudo muito atrativo. Com o aumento exponencial da visita dos turistas aos museus nacionais, que, como se sabe, levou um aumento exponencialíssimo nas receitas, eu acreditei que essas receitas iam ser afetadas, em grande parte, à aquisição, à conservação e restauro, à investigação, à publicação de obras de arte dos respectivos museus. Enfim, acreditando que tem que haver uma solidariedade, porque há uns museus que recebem muito mais do que outros, porque estão em posições muito mais bem cotados. Muito mais bem colocados, e muito mais bem colocados em termos de possibilidade de número de visitas, como são os museus de Lisboa e do Porto, onde de facto há muito mais turismo do que no resto do país. E não se sente isso. Portanto, o Governo não percebeu. O Governo não percebeu, ao contrário dos autarcas, e nós temos uma relação muito chegada com as autarquias, como sabe, ao contrário dos autarcas, o Governo ainda não percebeu a importância extraordinária de investir em obras de arte. Não é concebível que o Governo de Portugal, que vai abrir um museu sobre joias da coroa, não compre a joia que apareceu no mercado internacional. Para o museu é indiferente se a joia custou 1 milhão, 2 milhões ou 3 milhões.
A joia tem que vir para Portugal. Como é óbvio. O seu valor irrepetível. Até porque se ela faz 3 milhões no mercado é porque os vale. O governo não está a deitar fora 3 milhões. O governo está a comprar um bem, está a investir num bem que vale 3 milhões. Portanto, isto explica perfeitamente a realidade que nós temos. Uma total incompreensão, não da Ministra da Cultura, como é óbvio, sobretudo do Ministro das Finanças, porque ele é tudo números. Mas o mundo não são números. Aliás, o grande problema do mundo é as pessoas acharem que o mundo são números. E o mundo não são números. O mundo são, essencialmente, pessoas, e a seguir a pessoas são obras de arte. Sejam obras de arte museológicas, sejam obras de arte no cinema, no teatro, por aí fora. São obras de arte. Isto é que é o mundo. Depois das pessoas vêm as obras de arte. Tudo o resto. Vamos falar deste, e para terminar a nossa conversa e animarmos um pouco, vamos falar deste desafio que foi o leilão 213 para a Cabral Moncada. O Dr. Miguel Cabral Moncada já falou da nossa viagem ao Porto. Do que é que se revestiu este leilão? Porquê deste investimento em marketing, em publicidade, enfim, coquetéis de inauguração? O que é que a Cabral Moncada nos seus 25 anos pretendeu? Isto teve como ponto de início, de ignição, uma grande parte da vontade do próprio proprietário da coleção, do colecionador, que, portanto, nos exigiu, e bem, se tivesse esta coleção também exigia, que nós fizéssemos determinadas coisas. E uma delas foi irmos ao Porto. Confesso que não foi a ideia da Cabral Moncada Leilões, foi a ideia do colecionador. E, portanto, quando me disseram, ou melhor, quando chegou-se ao fim a negociação e havia uma cláusula que exigia uma exposição no Porto, eu pensei que ia ser um fardo muito complicado. E depois não foi. Não foi porque tive colaboradores à altura, sabe bem isso, um deles foste tu, colaboradores à altura que me aliviaram muito o trabalho e, sobretudo, arranjámos um espaço notável, extraordinário. Eu não conheço outro em Portugal e não é fácil encontrar outro no mundo, que é o UAU em Gaia, o UAU Porto em Gaia, que tem uma vista extraordinária e tem uma sala de exposições de cariz museológico, puramente museológico, extraordinário. E, portanto, esta coleção pôde estar exposta ao mais alto nível, não é em termos nacionais. Em termos nacionais não é ao mais alto nível, em termos nacionais é o mais alto nível. Mas ao mais alto nível mesmo em termos mundiais. E, portanto, a própria coleção sai altamente prestigiada. E claro, a Cabral Moncada por natureza também sai. Os encantos, quer dizer, basicamente a grande virtude que a Cabral Moncada teve foi que o proprietário nos escolhesse a nós para colocar esta coleção em leilão. E, portanto, nós não podíamos defraudar o proprietário, a própria oportunidade que estava a ser criada a Cabral Moncada Leilões, o mercado em geral. Porque isto era uma ocasião praticamente única. Portanto, havendo este potencial de obras de arte, a Cabral Moncada Leilões, obviamente, está totalmente mais do que disponível, com a maior vontade de voltar a repetir isto. Sempre que se justificar pelo nível das obras de arte, a Cabral Moncada irá voltar ao Porto, onde foi magnificamente bem recebida, irá voltar a fazer tudo aquilo que fez, um catálogo com esta qualidade, é que não é só qualidade gráfica, este catálogo tem por trás centenas de horas de dezenas de pessoas para chegar a este, e alguns até colaboradores de fora da empresa, para conseguir chegar a este resultado final. É um trabalho de equipe, de uma equipe muito alargada, que inclusive sai para lá da própria dimensão dos 35 funcionários da Cabral Moncada Leilões. Portanto, e obviamente que estamos totalmente disponíveis, desejosos, cheios de vontade, que nos possa acontecer de novo, ter o privilégio de poder catalogar e colocar em leilão uma coleção deste nível. Obrigado, Miguel. Estendo os meus cumprimentos institucionais e pessoais à equipa do World of Wine Porto e da Nova Risk, nossos colaboradores e patrocinadores na realização deste leilão. Siga-nos no nosso podcast e conheça este e os nossos leilões. Inscreva-se no nosso site www.cml.pt, subscreva a nossa newsletter e siga-nos nas redes sociais. Estamos em exposição até domingo e o novo leilão será dia 18 de outubro. Contamos com a vossa presença. Obrigado.